tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos começando o ano de 2025, que coisa boa, né? Eu espero que você esteja com boas expectativas aí para esse algo novo, para esse ciclo novo, que a gente sabe que a vida continua, mas é tão legal essas quebras de ciclo, porque a gente tem a chance de recomeçar. Muitas vezes a gente pensa, poxa, 2024 não foi muito legal, algumas coisas que gostaria de mudar, ou até mesmo decisões que a gente mesmo tomou, né? Em 2024 a gente tem aí a oportunidade, a chance dessa página em branco de um novo ano. Existem coisas que não estão nas nossas mãos, né? E situações, coisas que a gente pode vivenciar que não estão nas nossas mãos. Mas o que está na nossa mão é a gente confiar no cuidado e no amor de Deus por nós. Então, feliz 2025 para você. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando nesse novo ano. E eu quero tratar de um tema, de um Reels que eu recebi de uma pessoa muito querida na minha vida, um familiar muito querido que há pouco tempo tem tido experiências com Deus, eu acredito, tem muitas vezes ido à igreja, e é uma pessoa que eu orava por muito tempo, com aquele desejo que conhecesse a Jesus, que fosse à igreja, que se rendesse a Deus. E eu acredito que essa pessoa está nesse processo. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando a gente é novo convertido, a gente tem esse contato com a fé, que é algo maravilhoso, esse encontro com Jesus que aquece o nosso coração, tudo é lindo, tudo parece perfeito, e sim, a nossa vida, nosso relacionamento com Jesus é perfeito. Mas aí nós começamos a ir na igreja. Aí a gente pode colocar um parênteses, né? Uma ressalva nisso, ir à igreja. A gente pode começar olhando aquele ambiente com um olhar romântico, né, empolgado, mas a gente sabe que todos os ambientes, todas as instituições que participam os seres humanos, elas não são perfeitas, e a igreja não seria diferente. A igreja é um lugar que pessoas se reúnem para adorar a Deus, para estudar da palavra do Senhor, mas é um lugar que não é perfeito, tem pessoas imperfeitas. Quando a gente encontra ainda um ambiente saudável, que procura estudar a palavra de Deus, que procura viver líderes saudáveis, né? Líderes não gananciosos, que estão com o coração dispostos a abençoar as pessoas, a ensinar a palavra de Deus, a não usurpar, né, do povo, como infelizmente a gente vê maus exemplos. Isso é uma bênção quando a gente encontra esses ambientes, né, saudáveis. A igreja, uma igreja saudável, mas mesmo uma igreja saudável vai ter problema. Todas as relações humanas, elas têm atritos, têm problemas. Quanto mais perto a gente está ali das pessoas, mais fácil da gente ver os erros, os problemas, né, as falhas. Eu sempre penso assim que o ambiente da igreja é um ambiente tão bom para exercitar em nós também a tolerância, a compaixão, a tolerância, né, a compaixão, o amor, porque a gente tem que ter ali naquela convivência com pessoas diferentes de nós, às vezes muito diferentes de nós em outros aspectos, porque o que nos une é a fé em Cristo, mas em outros aspectos, às vezes as pessoas são diferentes, em gostos, né, em história de vida, até mesmo coisas que podem dar um choque, né, a questão do poder aquisitivo. Às vezes a gente vai ver pessoas com um padrão de vida muito alto que não tem nada a ver com a nossa vida, ou o contrário, mas isso tudo a gente aprende a exercitar a tolerância, o amor, a compaixão. Eu acho um ambiente muito interessante para a gente crescer nesse aspecto. Mas enfim, então quando a gente é novo convertido, pode acontecer isso, a gente vai com tudo, né? Com aquela alegria ali de estar na igreja, de participar das reuniões, de conviver com as pessoas, de se relacionar com Deus, principalmente.
Mas a gente depois, com o tempo, começa a perceber que aquele ambiente tem as dificuldades. E isso, o que pode acontecer no nosso coração? A gente pode até se revoltar, a gente pode até se indignar, pensando, eu fui enganado, porque aqui é todo mundo é desse jeito, todo mundo, né? A gente pega um mau exemplo e a gente acaba generalizando. E a gente acaba se decepcionando. Então a gente precisa buscar um olhar maduro quando a gente pensa em igreja, mas principalmente pensar o que a Bíblia diz em relação a isso, em relação a gente se reunir como igreja. Porque esse vídeo que eu recebi, esse reels que eu recebi dessa pessoa muito querida na minha vida, ela dizia o seguinte, olha só como que a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente escuta e a gente precisa ter uma fé madura em todas as coisas, porque às vezes a gente pode até receber vídeos, pessoas falando assim em nome de Deus, né? Falar assim, Deus é amor, Deus tá nas práticas das boas obras, não importa a gente ir em igreja, tanto faz, o importante é que tu tenha um coração bom. E às vezes as pessoas vêm com um argumento assim, o que adianta ir na igreja? Porque às vezes as pessoas vão na igreja, mas não praticam ali a caridade. Os pastores só querem ganhar dinheiro, as pessoas só querem ganhar dinheiro e não estão vendo ali o necessitado. São palavras que parecem tão justas, tão corretas e usando até mesmo o nome de Deus, que às vezes a gente pode se perder nessa fala. E fica comigo até o final, me dá essa oportunidade da gente desenvolver esse assunto, desenvolver esse raciocínio. Talvez você pense assim, poxa, Roberta, tu tá iludida, enganada, porque realmente acontece isso nas igrejas. Realmente eu conheci pastores aí que estão enriquecendo à custa do povo e tem gente humilde que vai ali na igreja e as pessoas não estão nem aí. Eu não sou ingênua, gente. Eu sei que isso infelizmente acontece e não deveria acontecer. Existem maus testemunhos, existem pessoas que estão usando a igreja, o nome de Deus, para se beneficiar, né? Para benefícios próprios, para enriquecer. E a Bíblia, o que diz em relação a isso? O que a gente deve? Tem uma parte que diz, né, que a verdadeira religião, acho que se não me engano, eu não quero distorcer a palavra, mas é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, a prática do cristianismo, a prática da gente demonstrar o amor de Deus nesse mundo, da gente estar conectado com Deus e fazendo a vontade dele, é praticar isso, é cuidar dos órfãos, né? Cuidar daqueles que não têm, aqueles vulneráveis, que não tem ninguém por eles, as viúvas que estão ali sem condições de trabalhar, sem pessoas para ampararem elas, sem família, né? Ou, enfim, isso são exemplos que a Bíblia dá, mas às vezes um pai de família que tem uma família para sustentar, que não é uma pessoa malandra, que não é uma pessoa mau caráter, não é um sanguessuga, mas é uma pessoa que está naquele momento passando por um desafio para sustentar sua família e precisa de um apoio naquele momento, né? E a igreja serve para isso. Biblicamente, a igreja tem esse papel, né, de uns ajudarem aos outros. Se a gente pegar lá a igreja de Atos, né, os primeiros discípulos lá, a igreja primitiva, eles comiam juntos, né? A Bíblia fala, eles estavam sempre juntos, né? Aqueles que tinham mais venderam os seus bens para ajudarem os outros mais necessitados. Isso é maravilhoso, é lindo, seria o cenário perfeito do que Deus tem para nós como igreja. E a verdade é que no nosso tempo isso não tem acontecido. No nosso tempo, infelizmente, o egoísmo está tão exacerbado, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, até mesmo como igreja, que as pessoas não pensam nas necessidades umas das outras, né? As igrejas, os líderes, alguns, né? Não vamos generalizar, porque existem igrejas muito sérias, como eu disse. Quando a gente encontra uma igreja séria, líderes sérios, uma igreja genuína, né? Que deseja viver a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Então não vamos generalizar, não vamos cair aí nesse senso comum de dizer
que todas as igrejas são a mesma coisa, que todos os líderes religiosos são a mesma coisa. Nós temos maus testemunhos que até gritam, né, na sociedade em relação a isso, chamam mais atenção dos não crentes, até mesmo do povo de Deus, os escândalos. Mas nós temos uma grande parte da igreja que está ali, né, procurando viver o evangelho, praticar o que a Bíblia diz, a vontade de Deus. E olha só, algumas distorções que esse Rios, eu anotei até, que eu escutei agora para fazer esse vídeo. O que colocou esse Rios? O que colocou como verdade? Ó, que a gente não deve desperdiçar o nosso tempo indo à igreja. Isso foi uma fala desse vídeo que eu vi. Seria um desperdício de tempo a gente estar reunido com pessoas que têm a mesma fé, que querem praticar o que a Bíblia ensina, que querem se santificar, né, junto a Deus, que querem viver o propósito de Deus nessa terra, que estão aguardando a volta de Jesus, que querem aprender mais sobre a Bíblia, que querem ajudar umas às outras. Seria um desperdício de tempo isso? Então olha como a gente precisa vigiar as coisas que a gente escuta, até mesmo em nome de Deus, né? Até mesmo usando palavras bonitas, pra gente não se enganar, pra gente não se iludir, pra gente não cair aí nessa conversa de achar que tudo é a mesma coisa, que toda igreja não presta, que todo líder é uma pessoa corrupta, mau caráter, porque isso não é verdade. Existem sim maus testemunhos, como eu disse, eu não sou ingênua, eu sei que existem. Infelizmente, isso causa uma tristeza no coração de quem procura seguir de verdade o evangelho. Porque é um escândalo, né? Todo mundo acaba noticiando, a mídia acaba julgando mais ainda, colocando todo mundo no mesmo balaio, dizendo, olha, crente é assim mesmo, esses crentes são tudo alienados, são tudo cegos, estão indo na igreja, estão sendo enganados. Acaba sendo essa a fala. Mas a gente precisa olhar com um olhar mais crítico sobre isso, né? Porque o que é a igreja de Cristo sobre essa terra? O que é para Deus a igreja de Cristo sobre essa terra? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Então, olha o que também esse vídeo dizia, ó, que a própria Bíblia diz que isso é inútil. Então, esse Rios vem dizendo, né, usando até mesmo a Bíblia para afirmar para nós, né, de se dizer como uma verdade essa fala, dizendo que ir na igreja não vale a pena, que é bobagem, que a própria Bíblia diz que não precisa ir na igreja. E eles usam, né, essa pessoa que fez esse Rios, ela usou um trecho no livro de Atos 17, 24, que eu vou ler para nós, que diz o seguinte em Atos 17, 24, ó. Deixa eu achar aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, eles justificam essa fala de que é desnecessário a gente estar indo se reunir numa igreja, né? Dizendo que Deus fez os céus e a terra, com certeza que esse versículo nós cremos na Bíblia, né? Deus fez os céus e a terra e Deus não habita em templos, né, feitos por mãos humanas, porque a gente adora a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo habita em nós, né? Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não importa onde a gente esteja, o Espírito Santo habita em nós e nosso espírito se comunica com Deus, com o Espírito dele. Deus habita em nós, não em templos feitos por mãos humanas. Isso é uma verdade, mas uma coisa não anula a outra. Isso não seria... Esse versículo não significa que Deus está dizendo para a gente deixar de estar indo na igreja. E aí, olha o que também continua esse vídeo, né? Deus está nos atos de amor e não num lugar físico ou num livro antigo. Então, ele coloca em jogo, né? Essa pessoa que fez esse vídeo colocou em jogo até mesmo a Bíblia, que foi o que ele usou para justificar o seu pensamento, o seu raciocínio.
dizendo que Deus não tá num lugar físico. Deus não tá mesmo, pode estar ali, nesse ambiente físico, porque pessoas estão ali adorando o nome de Deus, buscando. Então, por causa das pessoas, Deus tá na igreja. Deus tá na igreja por causa das pessoas. Às vezes tá num ambiente espiritual, porque tem pessoas que estão espiritualmente se comunicando com Deus, né? Mas é importante a gente estar se reunindo com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. E também essa fala que parece tão romântica, dizendo, olha, Deus está nos atos de amor. Com certeza, Deus é amor. Deus é o amor, né? Deus é o amor. Então, sim, Deus está nos atos de amor, é uma verdade. Mas Deus não está só nos atos de amor. Deus está na igreja, a igreja de Cristo. Deus está nas pessoas que se reúnem com um propósito, né? Que se fortalecem ali juntas no mesmo propósito, como um exército de um homem só. Não é um exército, né? Nós precisamos estar congregando juntos ali, né? Uma vez eu escutei uma pregação falando em relação a isso da igreja, falando assim, se a gente tirar ali uma brasa do meio ali do fogo, ele vai se apagar, né? Se a gente tirar. Então é a mesma coisa, a gente precisa estar junto no mesmo propósito, buscando, né? No mesmo pensamento, cada vez se unindo mais como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, como pessoas, como sacerdócio real dessa terra, como pessoas que querem estabelecer o reino de Deus, como pessoas que estão aguardando ansiosamente a volta de Jesus para estabelecer um novo reino nesse mundo, né? De paz, de amor, de justiça, em que Jesus vai derrotar, já derrotou a morte, mas já não vai mais existir morte, não vai mais existir choro, nem tristeza, nem nada. As antigas coisas passaram, né? E se farão coisas novas. Então é isso que aguardamos. E a gente não consegue viver a nossa fé sozinhos, isolados. A gente pode até conseguir ainda acreditar em Deus, fazer as nossas orações, mas a gente ter aquele fogo, aquela chama acesa, né? A gente não consegue sozinhos, né? Hoje em dia tem recurso de vídeo no YouTube. Eu, pessoalmente, às vezes me ajuda muito a escutar uma pregação no YouTube, uma palavra no YouTube. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que Deus tem usado, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente precisa se relacionar, porque o ser humano é relacional, nós necessitamos se relacionar com as pessoas, nos relacionarmos com as pessoas, né? Necessitamos, e a igreja é um ambiente perfeito para isso. A gente conhece um, conhece outro, conversa. Quem sabe você faz pouco tempo que está indo na igreja, ainda não conseguiu ter muita ali comunhão, né? Como a gente fala, né? Assim, o linguajar igrejês, mas não conseguiu se relacionar ainda com as pessoas, conhecer. Mas faça um esforço para participar das coisas. E mesmo que você veja às vezes coisas erradas, releve, né? Perdoe, porque a gente mesmo não é perfeito. Se a gente tá chegando naquele ambiente, a gente tá até colaborando para deixar aquele ambiente imperfeito com a nossa imperfeição. Nós não somos perfeitos, né? Então isso faz a gente ter mais compaixão e misericórdia da vida das pessoas. E eu sei que isso teoricamente é lindo, maravilhoso, mas na prática é um exercício que a gente tem que fazer. Mas a igreja, como eu disse, é um lugar maravilhoso para a gente crescer nesse ponto, né? Que Deus deseja que a gente tenha compaixão, perdoe, tenha misericórdia aí uns pelos outros. Então, se você é um novo convertido, ainda não conseguiu se relacionar, peça a Deus para você se abrir para isso. Intencionalmente você decida no seu coração, um conselho que eu te dou, né, para você se relacionar com as pessoas. Quem sabe você chega no culto, assiste lá o culto, assiste a pregação e rapidinho já vai embora. Eu faço isso algumas vezes, confesso, né, para vocês que às vezes isso é uma coisa difícil para mim. Que o culto na minha igreja é de noite e a minha filha estuda de manhã.
Então, muitas vezes, assim, durante o ano letivo, acaba que eu faço isso. Termino o culto, eu converso ali com umas pessoas e já vou rapidinho para casa para não ficar muito tarde para ela acordar, né? Que no outro dia já fica mais difícil. Mas a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para se relacionar com as pessoas, né? Fazer um esforcinho. Conversar com um, conversar com outro, isso é muito importante. Na minha vida, eu sinto falta disso. Eu sou consciente que isso é importante. Deus tem sido muito gracioso comigo, que tem me dado vizinhas da minha igreja, né? Eu tenho uma vizinha agora que se mudou aqui pro meu condomínio, que é da minha igreja. E isso possibilita a gente ter mais contato, conversar, ter mais comunhão. Mas isso é maravilhoso, é muito bom, a gente precisa disso. Então faça um esforço para conversar com as pessoas, para conhecer, se relacionar. Às vezes é um pouquinho difícil a gente ter afinidade logo de cara com alguém, né? Mas se a gente insistir, a gente vai encontrar uma pessoa que a gente vai gostar de caminhar juntos, que a gente vai crescer juntos na fé, né? Se ajudar. E isso é a vontade de Deus para nós. Isso é o plano de Deus para nós quando a gente pensa em igreja. E olha só que eu quero ler para nós. Eu quero ler para nós no livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 25. É muito direto, é muito objetivo esse versículo, uma instrução para nós, que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a própria Bíblia fala isso, né? Nos instrui a isso, para a gente não deixar de se reunir como igreja. Segundo o costume de alguns, lá naquele tempo, né, no início da igreja também se tinha essa questão. Essa questão não é nova, não é dos dias atuais. Claro que hoje em dia a gente pode usar argumentos em relação à tecnologia, em relação a vídeos que a gente pode escutar, pregações, para a gente deixar de ir na igreja. Mas lá naquele tempo já estava se dando essa instrução para o povo, né, de Deus. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, como os costumes de alguns, segundo os costumes de alguns. Não deixem de fazer isso. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A igreja serve, como eu disse, para a gente se relacionar, se encorajar, crescer na fé. Ainda mais quando vem que se aproxima o dia. E será que a gente não está vendo que está se aproximando? Cada vez está mais difícil, né, de viver nesse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Esse mundo cada vez anda mais distante, né, dos propósitos de Deus. O ser humano, quem não busca Deus, está se afastando cada vez mais. Então, se a gente vê que as coisas estão ficando difíceis, a vida está ficando difícil, está ficando difícil a gente praticar a santidade, praticar a vontade de Deus, né? Na sociedade, no meio que a gente está, às vezes ali o nosso convívio com os nossos amigos. Muitos vídeos eu já falei sobre isso, né? Se a gente tem essa resistência, é claro que se a gente estiver sozinho, não tiver ajuda, a gente vai ceder a isso. A gente vai começar a abrir brechas, né? Dizer, não tem nada a ver, isso é bobagem, não tem nada a ver. E será que não tem nada a ver? Será? Eu te pergunto, eu não vou te dar essa resposta, eu quero que você se pergunte, será que nada a ver? Será que para Deus nada a ver? Será que a gente pode acreditar em Deus, seguir a Deus, mas fazer qualquer coisa? Ter uma vida de qualquer jeito? Será mesmo? Então, que a gente possa priorizar na nossa vida agora em 2025, priorizar a nossa comunhão na igreja, priorizar a nossa frequência na igreja. Se você não descobriu ainda uma igreja que você gosta de estar, se identifica, peça a Deus, mas priorize isso na sua vida.
Não pense que isso é uma bobagem, não ache que isso é irrelevante, que não é necessário. Cada vez mais é mais necessário que a gente se una como corpo de Cristo, que a gente se fortaleça, que a gente cresça, que a gente amadureça na nossa fé. Então fique com essa reflexão, fique com esse incentivo aí para 2025, né? E eu vou deixar na descrição desse vídeo esse trecho que nós lemos, esse último trecho de Hebreus, que é muito claro, né? Que fala, que dá essa instrução em relação à igreja, mas eu vou deixar esse outro também, esse de Atos, que foi o que foi usado no vídeo, para você ver que esse versículo de Atos, ele fala que Deus não habita em templos humanos, né? Feitos por mãos humanas, que habita dentro de nós, mas ele não quer dizer que Deus diz pra gente não ir na igreja. Muito pelo contrário, necessitamos. Então, se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, dá o teu like, interage, coloca aí nos comentários, porque ajuda muito outras pessoas que precisam ouvir essa palavra receberem também esse vídeo. Abraço e até a próxima reflexão.